E um dia ele vai falar assim: Ailton, cadê? Cadê a joia que eu coloquei na sua mão? Então, louvado seja Deus, amanhã é o dia dela. Amém? E por ter essa joia nas minhas mãos, quando eu li esse texto, isso ficou, sabe quando você vê ali algo martelando, 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 eu falei assim, não pode ser isso. Olha o que diz o texto, do verso 1 ao verso 5. Sabe disto o quê? Nos últimos dias, só um minutinho, alguém tem dúvida que nós estamos vivendo nos últimos dias? Eu não tenho dúvida disso. Podemos dizer de forma convicta o que aquele hino diz: ouço os passos de Deus que se aproxima. Eu já estou ouvindo o quê? Ele bateu a porta, está aí as portas, as coisas estão acontecendo, irmãos, muito rápido. Então, sabe disso. Disso o quê? Nos últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias? Olha o que está aí. Sobrevirão tempos terríveis, difíceis. Os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Eu falei, opa, desobediente aos pais. Comecei a olhar, a observar. Meu mais velho, Natan, o Isaac, vai fazer 18 em novembro, e a Sara fazendo 8. Falei, opa, deixa eu ver. Desobediente aos pais. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Aí vem o verso 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm até aparência de piedade, mas negam o poder. Aí eu falei, puxa vida, que situação. O que eu tenho que fazer agora, tendo em vista que nós estamos doentes, e isso pode estar acontecendo com a minha família. Isso pode estar acontecendo comigo, irmãos. Em algum momento eu posso estar valorizando mais as coisas dessa terra do que as coisas de Deus. Em algum momento. E Deus está olhando para mim e falando assim, Ailton, você precisa de uma restauração. Olha, cuidado, porque você está colocando outras coisas em primeiro lugar. Avarento, egoísta, arrogante, blasfemos. Outro dia, eu fui fazer a devolutiva de alguns trabalhos e entreguei lá tal, e veio um aluno falar comigo. Professor, o senhor não deu nota para mim. Eu falei, não? Você não entregou? Eu falei, não, eu fiz com fulano. Eu falei, você fez com fulano? Aí conversei com ele, aquela coisa toda. Aí ele falou, então você entra lá que eu vou tentar resolver aqui. Aí eu chamei o fulano, né? Falei, vem cá, traz o trabalho. Escuta, o trabalho aí, qual foi a parte que você fez? Não, fiz isso aqui, fiz tudo, professor. Ah, é? Ok, legal. Escuta, mas o fulano disse que fez com você. Eu esqueci de colocar o nome dele. Ah, então ele fez. Fez. Qual a parte que ele fez? Aí ele olhou. Essa aqui foi a dele. Eu me equivoquei, disse que tinha sido, mas essa aqui foi a dele. Ah, tá bom. Então deixa o trabalho comigo, pode sentar lá. Aí ele sentou. Aí daqui a pouco eu chamei o outro. Volta aqui, por favor. Quando ele viu chamando, rapidamente ele quis levantar e virar à frente e falou, não, agora você fica aí. Agora você fica aí que eu vou conversar agora com ele. Vem cá. Tá aqui o trabalho. Qual foi a parte que você fez? Mostrou outra. Falei, outra. E o que está querendo dizer aqui? Sei que ele titubeou ali, gaguejou tal, e falou assim, professor, sabe o que é? Eu falei para ele colocar o meu nome. Eu não fiz não, mas vai que, né? Falei, é assim? Mentiroso, ao texto. Mentirosos, assim, ó, desse jeito. E aí eu fico pensando que essa, de repente, pode ser a situação dos meus filhos. Eu tenho lidado, né, com crianças, adolescentes, jovens, e nós estamos vendo isso acontecer, irmãos, quase que de forma assim, contínua e com todos, não é um ou outro. Pode ser que eu e você em algum momento tenhamos agido também com mentiras no trabalho, com um colega, com alguém da família. Pode ser que sim. Então nós precisamos hoje, buscar essa restauração. Existe uma guerra, né? É o mais preocupante. Existe uma guerra do grande conflito e não tem ninguém que esteja livre. Ainda, né, na fala do pastor Wallace, ele disse, eu não consegui ver qual o livro que ele usou, mas ele disse que num futuro muito próximo,
um futuro muito próximo, não vai haver quem pregue, não vai haver quem cante, não vai haver quem dirija uma igreja. Falei, quê? E 40% dos jovens vão sair da igreja. Aí eu falei assim, eu tenho filho jovem, tem que cuidar disso aí, não pode ser. Eu fui estudando, procurando, né, para saber motivos pelo qual faz os jovens sair da igreja. E eu identifiquei três principais motivos. Bom, antes de falar dos motivos, não vai haver quem cante, quem pregue, quem lidere uma igreja, né? Por quê? Os que estão hoje já não estão fazendo. Você pede, não quero, não gosto, não sei fazer. Então, os que estão deixando de fazer, e quem está surgindo não vai se interessar. Me desculpe se eu estiver equivocado, mas tem um hino da nossa igreja, um louvor da nossa igreja que diz assim, está nascendo um novo tempo, uma nova geração. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração. Não é? E aí diz assim, essa geração, é esse tempo que agora vão se levantar jovens para pregar. Me desculpe, não é isso que está acontecendo. Eu comecei a observar as igrejas, irmãos, onde tenho ido. Não é só a minha igreja Gurilândia, não é só a igreja Moreira César, não é só a igreja Centro, não. Você vai, observe e tente identificar cadê os jovens. Três principais motivos. Primeiro deles, influência. Influência dos amigos, influência quando vão para a faculdade, influência do sexo. Só você que não faz, você é bobão. Isso e aquilo. Influência. Mas aí eu fiquei perguntando, engraçado, né? Se a questão é influência, e nós precisamos entender que todos nós, sem exceção, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos nós influenciamos e somos influenciados todos os dias. O Vadão, quando está lá nas obras, lá acompanhando a coisa, ele está influenciando alguém. Pela postura, pela fala. Você também é influenciado por alguém que chegou perto de você. Nós influenciamos e somos influenciados. A pergunta é, por que os nossos filhos estão sendo influenciados? Porque eles não têm uma base. Se você olhar, por exemplo, Samuel foi levado, no caso, ao templo, tá? A idade dele é aproximadamente 8 anos de idade, e ele tinha influências dos filhos ali do sacerdote, que estavam fazendo tudo o quê? Contrário à vontade de Deus. A pergunta é, por que Samuel não foi influenciado? Porque ele tinha uma base. Primeiro motivo, então, influência. Segundo, hipocrisia em casa e na igreja. O pai fala assim, filho, você precisa ler a Bíblia, mas ele não vê o pai lendo. Filho, você precisa ir para a igreja, mas quando vai, ele escuta a hipocrisia da igreja, um reclamando do outro. A igreja só faz isso, igreja aquilo. Hipocrisia. De forma que ele não tem interesse de ali permanecer. E o terceiro motivo? Programas. João Paulo já pregou isso aqui outro dia. Lembro de um sermão dele, quando ele, líder dos jovens, falou assim, eu não quero mais procurar programas. E esse é o terceiro motivo. O motivo pelo qual alguns jovens estão saindo é porque a igreja está preocupada em oferecer programas. Precisamos ter um programa para os jovens. Bom, se são só programas, vai chegar um momento que o programa acaba. E aí? Aí você tem que buscar um outro programa. Quando não tiver, ele vai falar assim, naquela igreja tem uns programas mais legais, vou lá. Aí quando aquela não tiver, ele vai em outra. Quando não tiver, ele vai para o mundo. Porque o mundo está assim, E N opções para ele escolher. Então, 3 principais motivos. Agora, conta-se uma história em que certa vez Satanás estava numa reunião com seus demônios, pensando no que fazer para destruir os seres humanos. Até que então um falou, outro falou, tal. Lá no cantinho tinha um demônio, levantou a mão devagarzinho e disse, eu tenho uma sugestão. Você tem? Então, por gentileza, mexe na família. Se você mexer na família, você vai conseguir o que quer. É? E como? Bom, com os homens
é só você ocupá-los com realizações, com sonhos, posições, bens. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir coisas efêmeras. Meu filho precisa daquilo. Tá, meu filho não pode ser um que não tem isso. Então ocupe os homens com bens, posições, posses, e aí você vai conseguir fazer com que ele não tenha tempo para adorar a Deus. As mulheres, faça elas acreditarem que existe um corpo perfeito, e lá elas vão lotar as academias e também as lojas, buscando uma beleza indescritível, vitrines, salões. Eu tenho certeza que elas vão perder o foco. E com relação aos filhos, entretenimento, celular, jogos, videogame. E aí, Satanás curtiu a ideia e infelizmente podemos dizer que ele está tendo êxito. Porque as famílias, infelizmente, muitas se encontram dessa forma. Cada um buscando a sua realização. A sua realização. Irmãos, eu não estou falando aqui que nós não podemos buscar os nossos sonhos. Busque, estude, se você quer estudar, estude, corra atrás. Mas não deixe isso ocupar o lugar de Deus. Eu não estou falando que nós não podemos cuidar do corpo, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar. Mas de nada adianta buscar tudo isso, um corpo escultural, e de repente não ser feliz, porque é assim. A diversão, a recreação, só farão a diferença se for com as pessoas a qual nós amamos. Então, são coisas que precisamos atentar e buscar realmente a nossa maior necessidade. A propósito, será que nós sabemos qual é a maior necessidade dos nossos filhos? Será que eu sei qual é a maior necessidade da minha esposa? Será que minha esposa sabe qual é a maior necessidade minha? Tem um texto, não precisamos ler agora para ganhar tempo, mas um texto lá de Provérbios que diz assim: procure saber qual é a condição da sua ovelha. Procure saber qual é a condição e cuide bem dela. Só quando eu souber da real condição dos meus filhos, eu vou ter como ajudar. Um aluno me procurou e falou assim: professor, como é que eu faço para ser mais amigo do meu irmão? Claro, você quer ser mais amigo do seu irmão? Está acontecendo alguma coisa? A gente não tem muita aproximação, tal. Eu queria ser mais amigo dele. Procure saber qual é a real situação dele. Procure saber o que ele gosta. Procure saber o que ele gosta de assistir, comer, senta, bate um papo. Você vai o quê? Ficando mais próximo. E assim também nós devemos fazer com os nossos familiares. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Livro de Joel, então falamos aqui da condição da qual estamos, doentes, precisamos de uma restauração, mas olha o que o profeta Joel vai nos falar, né? A Bíblia vai nos falar aqui do profeta Joel, e é o que precisamos fazer, tá? Joel capítulo 2, nós vamos ler inicialmente 3 versos, 1, 12 e 13, e depois eu vou voltar ali no capítulo 1 para ler mais um verso. E aí a gente vai caminhando para o final da mensagem. Joel 2, verso 1. Toquem a trombeta em Sião, ponto e vírgula. Deem o alarme no meu santo monte. E até aí é o suficiente. Queridos, aqui está falando para nós tocarmos a trombeta, avisando de que Jesus está voltando. A pergunta é: como eu vou ter condições de tocar a trombeta se eu mesmo não estou preparado? Como eu vou ter condições de falar para o meu filho tocar a trombeta para o meu filho da volta de Jesus e ele não está vendo essa necessidade em mim? Toquem a trombeta, ok. Mas para tocar a trombeta, primeiro você tem que ter o sonido certo. Não dá para tocar qualquer coisa. Tem um monte de gente aí fora tocando várias coisas sem surtir efeito. Nós precisamos tocar a trombeta de forma correta. Por isso precisamos do preparo. Olha agora o versículo 12. Joel, gente, queridos,
Joel escreve sobre o dia do Senhor, tá? Que há de vir sobre o seu povo, e por isso ele faz um convite a 3 coisas: arrependimento, reavivamento e restauração. Olha, Jesus está voltando, se arrependa, busque o reavivamento e a restauração. Essa que é a mensagem de Joel. Agora olha o versículo 12. Versículo 12 diz assim, ó: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. De que forma? De todo o vosso coração. Queridos, não dá para voltar-se para Deus 50%. Se o Vadão chegar para Solange e falar assim: Solange, eu te amo 50%, vai dar certo? Lógico que não. Precisa amar por completo um ao outro. Para com Deus, eu não posso dizer que o amo, mas fazer coisas que o desagrada. E se eu sou o sacerdote do lar, se eu estou conduzindo a minha família para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus, eu preciso entender o que estou fazendo. E aqui diz, de todo o coração. De que forma mais? Com jejum, com lamento e pranto. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que o texto diz assim, ó, algumas traduções, convertei-vos, né? Convertei-vos a mim. Deus está falando assim, ó, se converta a mim. Não se converta a outra coisa, não, se converta a mim. Nós precisamos, irmãos, voltar a Deus. Nós deveríamos falar muito mais das coisas de Deus do que qualquer outra. Você pode falar de outras, não tem problema. Quem gosta de futebol, fala de futebol. Quem gosta de... fala, não tem problema. Mas nós deveríamos falar muito mais das coisas de Deus do que as outras. E tem gente invertendo as coisas. Tem gente invertendo. Parece que nós não estamos tão assim interessados, né, com as coisas aí de Deus. Olha ainda, de todo o coração, né? Tem gente que está dividida. Tem gente que está dividida e fala que não. Quando diz aí com jejum, uma outra palavra para explicarmos isso aí é diligência. Como é que você precisa se converter ou voltar-se para Deus? De forma diligente. Irmãos, nós somos diligentes em tantas coisas. Eu sou diligente no trabalho. Nossa, eu tenho que chegar lá, senão o patrão vai olhar feio para mim. Eu sou diligente em chegar no horário. Eu sou diligente no lazer. Eu sou diligente para ir na casa de um amigo, no caso, para um jantar, para um lanche. Venho aqui na minha casa, vou fazer uma noitada disso, daquilo, e vamos marcar aqui 8 horas. 7h30 já tem gente lá. Eu sou diligente em muita coisa, menos no caso das coisas de Deus. Posso citar aqui, acredito que ninguém vai ficar chateado com isso, mas eu lembro de uma época em que a nossa igreja, a escola sabatina, ia às 9h. 8h45 começava o louvor. 8h45. Aquele momento de preparação, 2 minutinhos para... Opa, vamos cantar o hino inicial. Agora sim, a escola sabatina está iniciando. É só você analisar. Nós somos diligentes em tantas coisas, irmãos. Eu lembro de um amigo, e eu fiquei pensando, como ele pôde dizer isso de forma assim tão, sabe? Sincero, ele foi sincero no que ele disse. Isso aconteceu alguns anos atrás. Um time aí, né, que estava para conseguir um título, e eu lembro dele, que é isso, tal, torcendo pelo time e tal. Eu estava trabalhando em Guarulhos na ocasião, estava no outro dia, com alguns horários já agendados para palestra e tal. E, cara, você vai assistir? Eu falei, não, nem torço para esse time. E outra, tem coisa mais importante, que amanhã eu tenho que descansar, porque amanhã eu preciso estar. Não, aqui é isso, mano, vamos lá e tal, vamos assistir e tal. Não consegui dormir. Ele, né, nós ficávamos alojados numa casa de comportagem lá e tal. O time dele ganhou, ele foi campeão lá, aquela coisa toda. E aí, no outro dia conversando e tal, eu falei assim, cara, mas e esse amor que você tem? Nossa, isso eu tenho mesmo, cara. E ele falou uma coisa que depois eu comecei a pensar, e ele disse assim, esse mesmo amor que eu tenho por esse time é o amor que eu queria ter por Deus. Eu falei, cara, olha o que você falou. Então, irmãos, nós somos tão diligentes em tantas coisas, na faculdade, no trabalho, na recreação, mas menos diligentes com a nossa família em adoração a Deus.
Quando foi a última vez que você fez o culto do pôr do sol? Aliás, eu convidei uma pessoa, certa ocasião, para fazer, e percebi que ela ficou desconcertada, porque já faz anos que ela não vem fazendo. Ah, é pôr do sol, né? Eu vou combinar então direitinho, a gente faz. Então, ser diligente. O verso 13 agora diz assim, ó, rasguem o coração e não as vestes. Aqui está falando para nós nos convertermos a Deus de que forma, irmãos? Com sinceridade, rasgar o coração. No Antigo Testamento, rasgar as vestes era sinônimo de humilhação e entrega. Lembra disso? Vários personagens, por vezes, rasgavam suas vestes, se cobriam com um pano de saco e cinza e se lançavam no chão, mostrando humilhação e mostrando que dependiam de Deus. Então isso era um sinal de humilhação, isso era um sinal de sinceridade. Só que sabe o que Deus fala? Ele fala assim, filho, mais do que você rasgar as suas vestes, eu quero que você rasgue o seu coração. Isso para mim é sinceridade. Nós ficamos assim, sabe, às vezes até usando de palavras difíceis para falar com Deus na oração. Deus não quer, seja sincero, fale com sinceridade. Senhor, a situação é essa, minha família está desse jeito, não estou gostando de nada, não sei o que eu faço. Seja sincero. Família está doente, precisa de restauração? Rasgue o coração. Às vezes nós queremos mostrar uma coisa para um, para outro. E não é isso. Deus sabe que não é isso. Alguém olha para você, nossa, fulano, tudo bem, está tudo certo. E a fé? Está tudo maravilha. Não está, irmãos. Olha o conflito que nós estamos tendo aí. A família sendo bombardeada de todas as formas. Pois bem, e a primeira parte, voltando agora no versículo 12, a primeira parte mostra quando é, irmãos, quando é que tem que acontecer essa conversão e essa volta para Deus. Quando, irmãos? A minha tradução está um pouquinho diferente. Aqui, ó, essa que está aqui. Ainda assim, agora mesmo, irmãos. Agora. Fazer planos, no ano que vem vai ser diferente. Fazer ano bíblico, não vou perder uma lição, não vou... É agora, irmãos. Quando o médico diz assim, ó, o negócio está feio. Ou você faz isso aqui, é agora que ele tem que fazer aquilo, senão... Então, mais do que você estar indo no médico, se bem que aqui nós podemos dizer que estamos no hospital, e Jesus é o médico dos médicos, amém? E agora o médico está falando para você, agora, você precisa voltar-se para mim. Você precisa trazer a sua família para mim. Ah, mas os meus filhos já nem vêm. Faça você a sua parte. Mostre que você está buscando. Mostre que você está buscando. É agora, é urgente. Irmãos, pode ser que você então já entendeu, acredito que sim. Mas nós estamos vivendo uma crise, não econômica, política, outro tipo qualquer, mas uma crise espiritual, e as pessoas parecem que estão indiferentes às coisas que vêm acontecendo. E agora eu quero fazer um apelo ao seu coração. Voltando lá no capítulo 1 de Joel. Capítulo 1. O que precisa acontecer? André. O que precisa acontecer? Vado, Solange, Sandra, Lourdes, Silvia. O que precisa acontecer? Ailton. O que precisa acontecer? Uma vez que hoje eu entendi que estou doente, Deus quer a minha restauração, e agora eu estou perdido, eu começo por onde? O médico fala, quando a pessoa está numa situação, ele fala, ó, você tem que começar assim, ó. Tome o remédio tantas vezes por dia, corte isso, corte aquilo, faça uma caminhada, faça isso. Agora o médico Jesus, o profeta vai falar o que o médico Jesus quer para a nossa vida. Amém? Joel 1, verso 14. Eu vou colocar um acréscimo aqui, e você faça o mesmo, por favor. Ailton, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada. Vocês entenderam? Ailton, decrete um jejum na sua família. Convoque a sua família para um momento especial com Deus.
É isso que Deus está querendo. Deus está querendo, irmãos, que você decrete um jejum na sua casa. Convoque todos para uma aproximação com Ele. Para uma aproximação com Deus. Mas não uma vez. Faça hoje, amanhã e de novo, de novo, de novo. Até entender que as trincas estão sendo recuperadas. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. É por isso que eu busco esse Deus Todo-Poderoso. Sou falho, sou pecador, tenho as trincas na minha vida, mas eu sei que Deus está assim, não, vou ajustar aqui, Ailton. Você só não pode esquecer que você tem que me buscar para restaurar. Quando eu pensar que, não, isso aqui eu entendo, vou fazer... Não dá certo. Não dá certo. É aí que já lançamos por terra o que não é da vontade de Deus. Queridos, já entendemos o que é dito aqui. E agora, que eu sei o que eu tenho que fazer, você tem que colocar prioridade na sua vida. A propósito, é prioridade ou prioridades? Prioridade ou prioridades? Sabe quando alguém fala assim, quais são as suas prioridades? Isso, isso e isso. Espera aí, mas qual é? Então é prioridade. Porque quem tem prioridades não tem prioridade. Qualquer coisa que ele fizer serve. Qual deve ser a minha prioridade como pai? Levar a minha família aos pés de Jesus. Essa deve ser a minha prioridade. Tudo que vier depois disso, lazer, recreação, trabalho, vai acontecer. Não é isso que diz o texto? Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu preciso entender que hoje, mais do que nunca, a prioridade é eu estar com a minha família aos pés do Salvador. Se falamos que a família é prioridade e eu quero vê-la no céu, demonstre. E é uns pelos outros, é uns pelos outros. Eu fico pensando, numa ocasião em que de repente eu não mais estiver aqui e os meus filhos precisarem andar sozinhos. Na verdade, alguns já estão, né? O Natan já é adulto, já não congrega aqui, congrega lá no colégio, faz parte da equipe de louvor, toma conta da música e tal. Veja a postura dele de homem já. O Isaac está passando pelo processo de alistamento, já se alistou, tem que comparecer outro dia e tal. Aí chega ele, né? O mais velho, uma postura. Pode deixar, comigo vai ser assim, não vou deixar ninguém fazer nada com ele, se ele entrar e tal. E aí a gente vai vendo algumas coisas. Num passeio que fomos, o jeito que ele se coloca em cuidar da namorada e a filhinha, né, que a namorada tem. Eu falo assim, eu ensinei os meus filhos. O homem fica para o lado de fora da calçada, mulher e as crianças para o lado de dentro. Proteção. E eu vejo ela, estou atrás olhando e está lá ele. Você vem para cá, eu fico aqui. Nossa, que legal. Aí sentamos vários lá no passeio que fomos. Aí ele coloca crianças e mulheres para o lado de dentro e ele fica na extremidade. Sabe, coisas que pode não fazer tão sentido assim, mas é coisa que foi ensinado e agora ele está colocando em prática. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Que vai chegar um momento em que eles vão precisar exercitar a fé deles e o relacionamento deles com Deus. E eu não vou estar mais aqui. Em algum momento não vou mais estar aqui. Aí sabe o que o texto de Provérbios diz? É o último. Prometo. Se dá vontade de falar, você já viu, né? Provérbios 10. Provérbios 10, verso 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Se você não construir uma base para o seu filho, nem ele vai querer lembrar do seu nome. Agora, se você fez tudo o que Deus pede, essa memória jamais será esquecida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você busque diariamente essa restauração em Cristo Jesus. Como eu disse,
se há uma coisa em que, infelizmente, né, Satanás está tendo êxito em tentar destruir as famílias, porque nós mesmos é que estamos permitindo. Nós mesmos é que estamos permitindo. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Eu estou falando com vocês, mas estou tentando lembrar do último hino aqui. Que você, então, busque, né, a Deus como aquele que está pronto para restaurar a nossa vida. Eu não sei se conseguiremos, mas entrega. Agora eu não consigo lembrar o número, que como mudou, e ele faz parte agora do nosso novo inário. Eu tinha marcado aqui, mas não sei exatamente onde. Isso, então, por gentileza, aproveite esse hino para fazer não só um momento de adoração a Deus, mas como ele é uma oração, para você fazer a sua oração, fazer uma entrega ao nosso Deus nesse momento. Cantemos com bastante alegria. Preciso me entregar, Senhor. Preciso me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Amém. Faça sua entrega. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, teu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te, por onde for. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
Nesse momento nós fazemos uma entrega, ó Pai, dos nossos sonhos, do nosso coração, uma entrega da nossa família. E pedimos, ó Deus, renova-nos, restaura-nos. Somente em Ti é possível isso acontecer. Deus seja louvado, porque nós entendemos a real condição que estamos vivendo. Sabemos que estamos doentes e precisamos do médico Jesus. Por isso, ó Pai, nós pedimos, realiza, ó Deus, a cura em nós. Que nós possamos decretar um jejum especial em nossa família. E assim cada um se interesse em Te buscar cada vez mais. As coisas estão acontecendo muito rápido, ó Deus. E nós não queremos ficar de fora do céu, não pelo céu, mas queremos, ó Deus, estar salvo por Jesus e pelo sacrifício que Ele nos ofereceu. Pai Santo, toma conta da Tua amada igreja. Abençoa a liderança, abençoa cada um dos irmãos, abençoa cada família. E nos ajuda nas quartas-feiras que teremos aqui mensagens especiais para as famílias. Se com todos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.